Capítulo 16 do Evangelho segundo o Espiritismo: não se pode servir a Deus e a Mamon. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um dos problemas que inutilmente se procurará resolver desde que se considere apenas a vida atual. A primeira questão que se apresenta é esta: por que não são igualmente ricos todos os homens? Tentar mudar um quadro social amarra na força não vai funcionar, como a gente vai estudar aqui ao longo do momento, ao longo do texto. Mas deixar que as coisas andem aí soltas também não resolve, traz problema. Tudo tem que ter equilíbrio. Nós temos que tomar consciência que nós somos aqui gestores de Deus. Tem alguém que gesta só a sua própria vida, outros gerenciam a empresa, outros gerenciam o estado, a cidade, o país. Então, cada um de nós temos as nossas responsabilidades que tem que ser respeitado. Todos têm que se respeitar. Mas todos também têm que saber que se um tem mais habilidade, se um tem mais conhecimento, tem mais inteligência, mais tato, mais tino para ganhar o dinheiro, ele tem que entender que ele recebe isso de Deus. E, portanto, ele tem que saber auxiliar aos seus irmãos que estão em dificuldade. A forma de auxiliar varia ao infinito, assim como as tendências das pessoas variam ao infinito. Nós precisamos, então, compreender que temos as nossas responsabilidades, temos as nossas necessidades e temos as nossas possibilidades. E todas vão se somando, vão se angariando, vão tendo mecanismos de se aproximarem de uma perfeição ou de uma total imperfeição. Os extremos são sempre os caminhos piores. Buda já ensinou que o melhor caminho é o caminho do meio, do equilíbrio, do bom senso. Se todos nós procurarmos agir com equilíbrio, com bom senso, o mundo será uma maravilha. Não o são por uma razão muito simples: por não serem igualmente inteligentes, ativos, laboriosos para adquirir, nem sóbrios e previdentes para conservar. E aqui, quando falo em sóbrio e previdente para conservar, é que nós temos que observar onde que nós estamos. Às vezes a gente vê um grupo de pessoas que ganham exatamente igual. Um tem casa, tem carro, vai organizando a vida dele, e o outro não tem nada. Tem um carro velho, paga aluguel, está sempre reclamando de tudo. Aonde está o problema? Aqui, nesses dados. Então, nós temos que ver, lógico, tem pessoas que passam por imprevisto, por acidentes, por doenças, por uma série de situações que desvia o seu rendimento. Mas nós temos que procurar ver as pessoas que em condições normais não sabem gerenciar bem a vida deles. Por isso, todos temos que procurar ver como nós estamos gerenciando a nossa vida, como nós estamos organizando a nossa vida, para que, no futuro, estejamos todos em boas condições. Querer que todos estejam no mesmo patamar de condição financeira é impossível. Agora, achar que uns vão ter demais e outros não vão ter nada também é desumano. Tem que ter o bom senso, tudo tem que ter o equilíbrio, tudo tem que ter o ponto onde você sabe, daqui eu não devo passar, e o outro também, eu não devo deixar que o outro passe para lá. Até por questão de segurança. Se você deixa muita gente na miséria, eles vão tender a tomar atitudes violentas. Assim também as pessoas que querem acumular demais podem se tornar pessoas violentas. Então tudo tem que ter o equilíbrio, tudo tem que ter o bom senso. Portanto, estudar o Evangelho é um ponto favorável e de extrema importância para que a gente entenda a importância de servir a Deus ajudando os homens. É, aliás, ponto matematicamente demonstrado que a riqueza repartida com igualdade a cada um daria uma parcela mínima e insuficiente que, supondo efetuada essa participação, o equilíbrio em pouco tempo estaria desfeito pela diversidade dos caracteres e das aptidões. De novo mostrando para nós que se sair compartilhando sem educar, sem orientar, sem instruir, não vai adiantar nada. Então, para que as coisas funcionem bem, tem que ter um conjunto de fatores juntos. Só distribuir riqueza não vai funcionar. Então, se você educa, se você instrui
a pessoa. Ela vai saber que se ela tem muito, ela tem que colaborar com quem tem muito pouco. E aquele que quem tem muito pouco, ele vai ter que entender que ele vai ter que se aprimorar, procurar meios de se ajustar dentro da sociedade para que todos consigam crescer e ter o necessário. Se você tenha mais do que o necessário, entenda, ajuda aquele que tem menos. A importância da gente fazer o pouco de caridade é fundamental para o equilíbrio das forças. Logicamente que nós vivemos num mundo extremamente heterogêneo. Nós vamos encontrar pessoas muito boas, ricas, pessoas muito boas, pobres, pessoas muito más, ricas, pessoas muito más, pobres. O mundo é heterogêneo. Essa mistura é que faz com que os muito bons ajudem os muito maus se melhorarem e os muito maus mostram para os muito bons quanto precisamos agir com sabedoria, com prudência, para podermos auxiliarmos mutuamente. Então, tudo é um jogo de forças, tudo é um jogo de interesse. E todos têm que estar entendendo e estarem bem imbuídos das responsabilidades que levam cada um a tomar atitude A ou atitude B, mas, acima de tudo, as responsabilidades que levam todos nós a sermos mais prudentes, a tomarmos mais consciência das nossas responsabilidades. Quanto mais consciente da sua responsabilidade, logicamente, mais você vai saber administrar a riqueza que você tem, mais você vai saber utilizá-la para o bem, utilizá-la para um objetivo maior, que é de que todos possam estar bem, para que todos possam estar em equilíbrio. Que, supondo-a possível e durável, tendo cada um somente com que viver, o resultado seria o aniquilamento de todos os grandes trabalhos que concorrem para o progresso e para o bem-estar da humanidade. Que, admitido, desse ela a cada um o necessário, já não haveria o aguilhão que impele os homens às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. As pessoas buscam ganhar dinheiro, lutam, trabalham desesperadamente para acumular aquilo que às vezes eles nem vão usar. Mas faz parte do processo ainda evolutivo de um planeta de provas e expiações. E, como ele relata, se distribuísse a riqueza igualmente para todos, ninguém ia querer fazer a faxina. Então, nós temos que saber que vai sempre existir as diferenças. O que já falamos antes, o que não pode existir são os extremos. A gente pega um exemplo, a Suíça. É um país onde as pessoas, toda a população, procura fazer com que o Estado crie meios de todos viverem com dignidade. Então, se existe essa possibilidade na Suíça, vai existir nos outros países, desde que todas as pessoas ajam com seriedade e com responsabilidade. Um exemplo claro, simples. Uma pessoa ganha essa mega-sena da virada, vamos colocar lá 150 milhões. Aí ele fala, agora eu vou ajudar os pobres. Se ele pegar todo aquele dinheiro e der para os pobres, ele não vai ajudar todo mundo, não tem como ajudar todo mundo, e vai trazer problemas, porque uns vão querer sabotar, vão pegar aquilo que ganhou, para usar de uma forma diferente. Agora, se ele procurar investir para que as pessoas possam ter emprego, procurar investir para que as pessoas possam ter uma condição de moradia melhor, as condições melhores de vida no geral, ele vai estar gerando emprego, vai estar gerando essa condição, por exemplo, construindo moradia. Ele vai estar construindo a moradia que vai dar emprego para várias pessoas ali e outros vão poder ter sua casa. Então, saber investir o dinheiro, eu dei um exemplo simples. Existem muitas outras formas. Saber investir o dinheiro, você está fazendo com que gere riqueza, gere condições de trabalho. Se a pessoa trabalha, ele tem salário, se ele tem salário, ele compra. Condição comum. Então, muitas das vezes, independente da caridade que a gente tem que fazer, naquele nosso dia a dia, com aquelas pessoas que não vão ter condições, até mesmo de trabalhar, porque não tem o que comer. São situações distintas. Nós vivemos num planeta de provas e expiações. Nós temos aqueles momentos em que algumas pessoas estão desempregadas, precisam da ajuda para o seu sustento.
Existe um momento que você pode oferecer o emprego, existe um momento que eles vão conseguir o emprego. Então são etapas que nós temos que saber e muitas das vezes um bom conselho funciona. Deixar de falar mal do Estado, falar mal dos políticos, deixar de falar mal de quem quer que seja, vai ajudar muito no processo de educação para as pessoas se autoeducarem e começarem a tomar as atitudes compatíveis com as suas necessidades. Então, tudo que a gente vai fazer, em todas as ações que nós vamos tomar, nós temos que ser prudentes, temos que ter a perspicácia de entender como nós vamos fazer e de que forma nós vamos fazer. Quando a gente citou o exemplo de milhões, quando alguém tem milhões na mão, mas a pessoa pode chegar e falar assim, vou investir num fundo de rendimento e vou ficar quieto. O problema é dele, não é nosso. Não vamos entrar nesses detalhes. Vamos falar daqueles investimentos que entendemos está gerando trabalho, gerando riqueza. Logicamente que os fundos de investimento são necessários para que outros setores da economia cresçam, mas não entendo, vamos falar só daquele exemplo mais básico aqui. Então, tudo que nós temos que entender é que a riqueza deve ser administrada para que produza tantos benefícios para quem a possui, como para aqueles que não a possuem. Isso seria a condição ideal, todos tendo o seu emprego, todos trabalhando, todos procurando agir positivamente para que a empresa cresça, a empresa também agindo positivamente para que seus funcionários tenham uma vida digna. No dia que entendemos isso, já estaremos entrando em processo de regeneração ou estaremos em regeneração. Enquanto existir a ideia de eu tenho que ter muito e o outro tem que ter mínimo, aí as coisas se complicam. Agora, não adianta se revoltar, nós temos que trabalhar para todos nós nos conscientizarmos, porque enquanto existem pessoas agindo imprudentemente em qualquer setor social, tanto entre os mais ricos, entre os mais pobres, vai estar gerando problema. Então, todos nós temos que ter a ideia de que temos que nos educar, nos vigiar, para agirmos com prudência, com segurança, para termos condições de vida saudável para todos. Há um momento que a gente tem que, se você tem o patrimônio, capital, para que você invista para gerar emprego. Há um momento que você só pode dar alguma coisa para saciar a fome daquele que está com fome naquele momento. Saber usar o que você tem, saber medir as possibilidades que você tem, é um grande benefício para que você ajude a sociedade a ser melhor. E a sociedade melhor, todos se beneficiam com ela, porque todos os benefícios vêm passando de um para outro, até que a riqueza vai estar sempre em movimento e todos passam a viver dignamente. Se Deus concentra em certos pontos, é para que daí se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. É o que a gente já explicou. Alguém vai ter mais, ele precisa de investir, ele precisa de aperfeiçoar a sua empresa, ele precisa aperfeiçoar seus negócios, ele precisa gerar emprego, porque se você não gera emprego, não tem consumo, se não tem consumo, não tem produção, se não tem produção, não tem lucro. É um ciclo. A economia é um ciclo. Produção, consumo, investimento. Produção, consumo, investimento. Se você sair desse ciclo, entra na temida recessão, cria-se as mais problemáticas situações dentro da economia e para a sociedade também. Ou seja, todos nós, não importa onde estivermos e o que estivermos administrando, o Evangelho tem que estar no coração. E no coração, irradiando para as nossas ações, para o nosso trabalho, para que todos se beneficiem. Todos colaborando com o bem, todos se beneficiam com o melhor. Precisamos entender sempre isso. Admitido isso, pergunta-se por que Deus a concede a certas pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos. Ainda aí está uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando-lhe o livre-arbítrio, quis ele que o homem chegasse por experiência própria a distinguir o bem do mal, e que a prática do primeiro resultasse nos seus esforços e da sua vontade. Você olha, fulano tem tantos bilhões de dólares. Aí você pergunta, para que ele vai fazer com esse dinheiro? Não somos nós que vamos dizer a ele o que vai fazer com o dinheiro. É a consciência dele.
Então, se ele tem muito, ele tem que saber discernir entre o bem e o mal, porque esse discernir entre o bem e o mal que vai definir as condições que ele estará na próxima encarnação. Porque as reencarnações são um processo de educar o espírito. Se eu venho na condição pobre e busco a minha ascensão profissional, ascensão econômica, eu tenho responsabilidade, conforme já vimos em capítulos anteriores, ainda maiores de ajudarmos a nossa sociedade a se equilibrar, a caminhar de forma compatível com as suas necessidades. Então, quando nós vamos falar do Evangelho, quando vamos estudar o Evangelho, nós temos que ver onde nós todos estamos errando. Porque se nós estamos numa sociedade muito desigual, todos nós estamos errando. Errando na forma de pensar, na forma de sentir, na forma de falar, na forma de agir. Sentir, pensar, falar e agir, se nós estivermos com qualquer uma dessas em desequilíbrio, nós estaremos colocando em perigo todo o conjunto social onde nós estamos inseridos. Então, é de extrema importância entendermos as nossas responsabilidades para agirmos com prudência, com discernimento, para que, ao usarmos a sabedoria que Deus nos deu para conseguirmos muitos sucesso nos empreendimentos, aqueles que conseguiram sucesso no empreendimento, saiba da responsabilidade que ele tem de dar bons empregos para as pessoas. A gente não deve citar nomes, mas independente da pessoa ter cometido erros ou cometido acertos, nós estamos num planeta de provas e expiações. Mas sempre que eu vejo falar em grande empresário, eu lembro do Antônio Hermílio de Moraes. Era um grande empresário, pelo que consta, cumpria com as suas obrigações sociais, e todos os seus funcionários tinham uma vida digna, plano de saúde, escola, bons salários, e as empresas dele eram prósperas. Então, é o saber administrar. Se ele cometeu algum erro, eu vou apenas avaliar aqui as virtudes, as qualidades. E isso é importante para que a gente ter as ideias bem delineadas do que é importante fazer o bem, que é importante construir o bem, edificar, trabalhar esse bem ao redor de nós, que se todos tomarem consciência disso, logicamente que tudo vai caminhar para o sucesso, para os grandes empreendimentos, para os valiosos empreendimentos. Não deve o homem ser conduzido fatalmente ao bem nem ao mal, sem o que não mais fora senão um instrumento passivo e irresponsável como os animais. Então, se a gente tentar impor à pessoa, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, ou se esperar que os espíritos imponham, aí, como ele está dizendo ali, é um instrumento passivo igual aos animais. Os animais, você vai treiná-lo a fazer aquilo ali, ele vai ter que fazer. Cabe a nós, exclusivamente a cada um de nós, fazermos a nossa autoeducação, a nossa autoavaliação e vermos se estamos agindo de forma compatível com as nossas necessidades. Entendamos bem isso, tomemos bem as nossas atitudes de forma compatível e coerente com as realidades que a vida nos oferece. A riqueza é um meio de o experimentar moralmente. Mais um detalhe importante. E a pobreza também. Mas a riqueza, para que você vai cometer alguns delitos se você já tem a riqueza? Então nós temos que lembrar que perante as leis divinas, o rico que comete um delito, seja ele qual for, ele é muito mais penalizado do que um pobre. Então todos nós temos responsabilidade com o quê? Com a nossa autoeducação. E quanto mais possibilidades, quanto mais entendimento nós temos que levar essa autoeducação para orientar aqueles que estão necessitando desta educação. Porque tanto a riqueza é um meio de testar, experimentar as pessoas moralmente, assim como a beleza, a inteligência e uma série de outros fatores. Mas, como ao mesmo tempo é poderoso meio de ação para o progresso, não quer Deus que ela permaneça longo tempo improdutiva, pelo que incessantemente a desloca. Se você não for um bom gerente, se você não for um bom administrador, se você não souber contratar os profissionais mais competentes para te auxiliar, você vai cair no processo de fazer essa riqueza ser deslocada para outras possibilidades
para outros locais, ou para a mão de outros. Então tem aqueles pais que trabalham desesperadamente para deixar uma boa herança para os filhos. Tudo bem, é útil, é válido, é importante. Aí os filhos, que só viram o pai trabalhando, não tinha participação dele ali, o pai ou a mãe também, né? Tá ali no lar, naquela conversa, nos puxões de orelha que às vezes precisam, e às vezes a pessoa trabalha muito, ganham bem, aí em vez de dar atenção, de dar puxão de orelha, dá brinquedo. E aí a criança fica desgovernada, ao receber herança, perde tudo. Então tudo que nós vamos fazer, nós temos que fazer com equilíbrio. Educar e instruir é fundamental para que a gente possa crescer em entendimento, que a gente possa crescer em discernimento e raciocinar sobre as ações do bem e as ações do mal. Se eu quiser simplesmente acumular por acumular, um dia vou perder. E vou perder porque eu vou morrer. E que ao morrer, a minha riqueza fica. E aí meu espírito chega no plano espiritual de mãos vazias, porque eu só acumulei. Eu não doei nada. Eu fui um mau gestor perante os olhos divinos. Vou reencarnar na miséria. Então, entender os mecanismos das leis divinas é importante para nós entendermos os mecanismos que nós vamos usar para gerenciar o que nós temos aqui na Terra. O que você tem hoje para gerenciar na Terra é de sua responsabilidade, é necessário que você gerencie com bondade, com discernimento e sabedoria. Porque se você não tiver sabedoria, você vai doar toda a sua renda e você vai fazer dívida. Se você não tiver discernimento, você vai querer só acumular e vai acabar perdendo espiritualmente. Então não podemos ser pródigos de esbanjar o que temos e não podemos ser sovinas de querer só para nós. O ponto de equilíbrio, o caminho do meio, é o essencial para todos nós. Cada um tem de possuí-la para se exercitar em utilizá-la e demonstrar que uso sabe fazer dela, sendo, no entanto, materialmente impossível que todos a possuam ao mesmo tempo e acontecendo, além disso, que, se todos a possuíssem, ninguém trabalharia, com o que o melhoramento do planeta ficaria comprometido. Cada um a possui por sua vez. Até grifei, porque para que nós nos melhoremos, ainda sendo um planeta de provas e expiações, vamos passar por provas da miséria, provas da riqueza, prova do mais ou menos. E temos que saber vivenciar bem cada etapa dessa aqui de aprendizado. Nós temos que saber vivenciar bem aquilo que nós temos. Nós temos que saber vivenciar bem aquilo que vamos oferecer a Deus e ao nosso semelhante. Portanto, se você tem muito, se está sobrando, auxilie aquele que não tem. Se você não tem, não desespere. Procure os mecanismos necessários, porque quem age com fé, a justiça divina sempre traz a esperança, a consolação e recursos necessários à sua sobrevivência. Logicamente, que a gente gostaria de ver um mundo cheio de equilíbrios, onde todos tivessem o seu pão, todos tivessem o seu teto, todos tivessem o seu trabalho, todos tivessem a sua consciência de responsabilidade dentro da sociedade. Mas ainda vivemos num mundo de contrastes, onde tem pessoas muito boas, tem pessoas muito ruins, tem pessoas mais ou menos, tem pessoas com muita riqueza que não pensam em ajudar o próximo, tem pessoas com muita riqueza que ajudam o próximo anonimamente, tem pessoas que tomam as mais variadas atitudes para beneficiar uns aos outros, naturalmente, e tem pessoas que fazem tudo para atrapalhar o bem-estar dos outros. Temos que respeitar, temos que saber o momento. O Estado tem os mecanismos de auxiliar as pessoas em momento difícil e nós temos que procurar agir com bom senso, com segurança, com responsabilidade para crescermos para um amanhã de luz, de paz e de esperança. Assim, um que não na tem hoje, já a teve ou terá noutra existência. Outro que agora tem, talvez não na tenha amanhã. Há ricos e pobres, porque sendo Deus justo, como é, a cada um prescreve trabalhar a seu turno. A pobreza é para os que a sofrem,
a prova de paciência e da resignação. A riqueza é, para os outros, a prova da caridade e da abnegação. Simples assim. Saber ser resignado, saber agir com prudência, mas do outro lado tem que saber ter caridade e ter abnegação. Todos trabalhando para o bem, todos se beneficiam com o melhor. É questão de fórum íntimo, é questão de consciência, é questão de estudar o Evangelho de Jesus e praticar. Quem estuda o Evangelho de Jesus e entende a mensagem do Cristo, sabe da sua responsabilidade de fazer o melhor possível pelo social, de fazer o melhor possível pelo bem-estar da sociedade. Todos nós que caminhamos na Terra, que procuramos vivenciar certos ensinamentos, precisamos compreender o tamanho da importância da caridade. A caridade de respeitar, a caridade de compreender, a caridade de ajudar, a caridade de saber receber ajuda. Tudo são momentos que nós temos para fazermos a grande reflexão da nossa vida. Trabalhemos, pois, por uma manhã melhor, trabalhemos, pois, por uma manhã de luz. Mas para tudo isso, precisamos entender o Evangelho de Jesus. Deploram-se, com razão, o péssimo uso que alguns fazem de suas riquezas, as ignóbeis paixões que a cobiça provoca e perguntas. Já está mais ou menos comentado anteriormente, né? Mas, quantas pessoas abusam de suas riquezas? Das mais variadas formas. E essas, muitas das vezes, vêm à tona, aparecem os escândalos. Mas quantas usam condignamente as suas riquezas? Então nós precisamos criar mecanismos de irradiação mental do bem. Que no dia que todos nós entendermos que somos bons, nós temos que saber ser bons. Temos que saber ouvir, temos que saber falar, temos que saber trabalhar no bem. O mundo poderá ser muito melhor se cada um de nós fizermos bem a nossa parte. Carece, pois, o pobre de motivo, assim para acusar a providência, como para invejar os ricos. E estes para se glorificarem do que o possuem. Se abusam, não será com os decretos ou leis suntuárias que se remediará o mal. Deus será justo, dando-as a tais criaturas. Tudo nessa vida tem que ter muito bom senso. O gerenciar da riqueza, como já dissemos antes, exige-se de quem a possui muito bom senso. As ações de cada um de nós, as atitudes que cada um de nós tomamos, representam aquilo que nós fazemos de nós mesmos. Portanto, nós temos que entender a importância de procurarmos edificar o bem. Entendermos a responsabilidade de trabalharmos para construirmos o bem. E esse bem deve estar sempre envolvendo nossos corações, esse bem deve estar sempre envolvendo nossas almas, impulsionando-nos para as realizações que realmente precisamos empreender. Tudo na nossa vida carece de nossas ações conscientes. Tudo na nossa vida carece de atitudes conscientes. E é por isso que, ao longo da nossa existência, estamos sempre passando por experiências, ora na riqueza, ora na pobreza, ora no mais ou menos. De acordo com a forma com que usarmos aquilo que temos, de acordo com o sentimento que nós tivermos no meio onde nós estamos, nós vamos receber, no plano espiritual, as consequências dos nossos atos. E aí, uma pessoa muito rica pode sim estar entre os espíritos bons, e uma pessoa muito pobre entre os espíritos maus. E vice-versa, uma pessoa muito pobre pode estar entre os espíritos bons, e uma pessoa muito rica entre os espíritos maus. Depende da forma com que gerencia, depende da forma com que age para esse ou aquela situação. Logicamente que leis suntuárias não devem existir, mas devem existir leis que regulem as riquezas. Existem leis que mostrem a necessidade de cada um tomar atitude compatível com suas responsabilidades.
É por isso que todos nós temos que estar sempre cientes das atitudes que tomamos, da forma com que agimos e da forma com que reagimos perante a riqueza, perante as fortunas dos outros ou a nossa mesma, para que a gente tenha sempre condições de respeitar o que é do outro e o outro entender a sua necessidade de contribuir para o bem-estar da sociedade. Existem leis que regulamentam as riquezas. Cada país tem a sua, mas todos têm. Porque as leis são necessárias para botar freio nas tendências maléficas de alguns. Vai tentar mediar o mal. Portanto, existe cadeia para prender quem transgride as leis. São várias leis que a pessoa transgride para ser preso. Só negar imposto é uma delas. Então, todos estarão dentro de um processo, dentro de um conjunto de normas que precisam ser respeitadas. É exato que, se o homem só tivesse uma única existência, nada justificaria semelhante repartição dos bens na terra. Se, entretanto, não tivermos em vista apenas a vida atual, e ao contrário considerarmos o conjunto das existências, veremos que tudo se equilibra com justiça. Quem abusou da riqueza, nasce na miséria. Se revoltou na miséria, repete na miséria. Se trabalhou bem e gerenciou bem a riqueza, volta na riqueza. Todos têm as suas responsabilidades. Todos têm que tomar as suas atitudes compatíveis com as suas responsabilidades e com as suas possibilidades. Lembremos sempre, a justiça dos homens você pode burlar, você pode tomar ações que desviem, mas tem consequências no mundo espiritual. Se você era rico, se você era poderoso e abusou, você vai responder por isso. Vai nascer em condições limitadas, às vezes até limitadíssimas, arcando com as consequências dos seus atos. Então, todos têm que procurar. Todas as pessoas, não importa qual seja a sua religião, a religião é cósmica. A religião cósmica é a religião crística da consciência, tranquila da consciência que age com ética, que age com moral, que age com responsabilidade. Então, se a pessoa tem muitas posses, muita autoridade, tem também muita responsabilidade. E com a responsabilidade ele tem que agir dentro do interesse do coletivo, porque ele é uma pessoa que detém riquezas, gerencia empregos, gerencia leis, gerencia Estado. Entendamos bem isso. O tamanho da responsabilidade de cada um. Cada um tem que saber respeitar-se a si mesmo para poder saber administrar bem o que tem e conquistar lá na frente aquilo que ele precisa, as bases que ele precisa para ter todas as possibilidades de crescer e aprimorar-se dentro da justiça divina. Os bens na terra são repartidos para que alguns administrem e para que outros sejam administrados. Ambos têm grandes responsabilidades. Não vou entrar aqui no mérito de ideologias sociais. Agora, temos que ter ideologia cristã. Responsabilidade. Você tem, você trabalhou, você fez por ter. Mas é necessário que você entenda que você tem que fazer essa riqueza circular, fazer essa riqueza produzir novos empregos, produzir benefícios para a sociedade. E se você não tem a riqueza, tem a responsabilidade de trabalhar bem, com respeito, respeitando as regras sociais, respeitando as regras que existem dentro da sociedade, para que todos possam viver em paz e com segurança. As leis podem, de momento, mudar o exterior, mas não logram mudar o coração. Daí vem serem elas de duração efêmera e quase sempre seguidas de uma reação mais desenfreada. A origem do mal reside no egoísmo e no orgulho. Os abusos de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade.
Abuso de toda sorte, de toda espécie cessarão quando os homens se regerem pela lei da caridade. Quando as pessoas entenderem que a lei do Cristo deve exercer no nosso coração a força das nossas ações, nós estaremos mudando. Porque a lei coloca um limite de ações para você. A lei pune hoje o racismo, pune certas discriminações, mas não muda o coração de ninguém. Então não precisa de se tirar a lei, algumas pessoas tomarão atitudes extremamente agressivas. Então tem a lei. Então a lei também dentro do sistema tributário existe, você tem que pagar seus impostos. Existe a lei que fiscaliza as autoridades que gerenciam o dinheiro público. Existe a lei que vai ter limites das ações dos seres humanos na natureza. Então nós temos que saber que a lei não muda o interior de cada um, mas ela dá limite para que a nossa besta interna seja educada, seja contida. Porque todos nós temos uma besta interna. E a lei, a justiça, é que coloca o freio na sua besta interna. Por isso existem leis. Por isso existem situações que vai te limitar. Daqui você não pode passar. E aí a gente tem que ver que a reação mais desenfreada sempre que toma-se uma lei de forma impositiva, para ambos os lados. Isso o ser humano tem que entender. Vai tomando ações, acha que pode controlar tudo, acha que vai monitorar tudo, mas um dia algo dá errado. E aí acontecem os grandes desastres sociais que nós temos visto. A história sempre se repete. Não pense que aperfeiçoar o mecanismo da maldade vai segurar as pessoas em certos limites que se queiram colocar. Também não peço que tomar atitudes extremas vai resolver o problema, já está mostrando que não. Mas há os perigos, em ambos os lados. Quando falta caridade, quando falta o respeito social, cria-se os grandes conflitos também sociais. E as nossas autoridades têm que entender que elas são mediadoras de conflitos constantemente. Sempre vai existir o conflito em planetas de prova e expiação. E as nossas autoridades são os mediadores. E como mediador, tem que ter sabedoria e prudência para não prejudicar uma das partes que vai criar problema. Conter uma das partes pela violência, pela força, conforme já foi mostrado antes aqui no texto, é momentâneo, é efêmero, você vai até um certo ponto. Não pense que existe um sistema perfeito no mundo. Não existe. Existem sistemas momentaneamente controlados. E aí, nós temos que aprender a agir com prudência, com caridade, com respeito por nós mesmos, pelas leis de Deus, pelas leis dos homens, e aí nós construiremos uma sociedade mais justa, porque começamos a entrar no processo de regeneração. O planeta regenerado é aquele que as pessoas têm consciência dos seus atos. Vamos dar exemplo no Japão. O japonês marra uma fitinha vermelha ou preta no braço e vai trabalhar. Estou de greve. E continua trabalhando normalmente. Então, a direção da empresa faz ver por que eles estão protestando, faz as devidas negociações e toma as atitudes mais possíveis para atender a necessidade de todos. É um país em processo de regeneração. As leis contêm as pessoas, mas a prudência e o respeito humano fala muito alto. São educados. A educação. Educados para respeitar que o outro é o outro. Educado para entender que o outro precisa de passar por certas experiências, por certas necessidades, mas ele precisa ser respeitado nas suas condições básicas de vida. É um país perfeito? Não. Ainda é prova e expiação. Mas no processo de gerenciar a riqueza, eles têm educação, respeito. E nós temos que aprender. Porque a Terra é um conjunto de países com suas estruturas culturais, suas estruturas sociais, para que todos nós procuremos ver o que tem de bom em cada um e vamos colocar em prática. Cada país tem o seu ponto importante de entendermos como trabalhar no bem. Os Estados Unidos é o marketing, a Suécia
é certa liberdade que os jovens têm. O Japão, a organização, o respeito, a estrutura social deles. A Rússia, uma organização disciplinar incrível. Cada um tem as suas qualidades. E o Brasil é o coração. Todo mundo é bem-vindo, tudo é bem-vindo, deixa para depois, isso agora não, depois. E nós acabamos por postergar coisas importantes e quando a gente vê, já perdemos o controle sobre certas situações. Então nós temos que prestar muita atenção no que temos de bom, todos nós temos de bom, mas procurar sempre aprender com o outro, para que todos possam viver com respeito, com segurança e, acima de tudo, com fraternidade no coração. Muita luz e paz, que Jesus nos abençoe, nos ilumine, nos dê sabedoria e principalmente assistência dos bons espíritos, para gerenciarmos bem a nossa vida e construirmos uma manhã de paz e de luz para todos nós, com respeito, com prudência, com discernimento e, acima de tudo, com caridade.